Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta e hoje nós vamos conversar sobre representatividade feminina. Vocês sabiam que nenhum direito foi dado às mulheres, né? Tudo por nós foi conquistado com muita luta, sobretudo no Brasil. Até mesmo o básico direito de votar nós só conseguimos em 1932, com ressalvas. E apenas em 1965, com o Código Eleitoral atual, é que as mulheres conseguiram igualdade de direito nas urnas. Um outro dado interessante é do IBGE, que mostra que, embora mais instruídas que os homens, nós ainda temos dificuldades de acessar cargos de chefia e gerência no mercado de trabalho. Apenas cerca de 38% dos postos de comando existentes são nossos. E as convidadas de hoje fazem parte de um projeto chamado Elas no Orçamento, uma iniciativa que visa fomentar a discussão sobre representatividade das mulheres em postos-chave no setor público e privado. Então, quem vai conversar conosco hoje é Clara Pereira, que é analista de planejamento e orçamento do Poder Executivo Federal e fundadora do projeto, e Giovana Victor, secretária municipal de Fazenda de Salvador. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Nossa, nós que agradecemos o convite por dar luz à nossa iniciativa. Para nós aqui é uma grande oportunidade de divulgar essa rede que vem se formando de mulheres que trabalham na área de finanças públicas, orçamento, tesouro. Obrigada pelo convite. Clara, nós sabemos que algumas áreas são compostas na sua maioria por homens, né, como orçamento, infraestrutura, energia, saneamento, e que a presença de nós, mulheres, ainda é minoria. Por que você acha que isso acontece? Você acredita que seja uma questão cultural que começa em casa, na escolha da profissão? Sim, sem dúvidas. Acredito que, basicamente, há um condicionamento para que mulheres, na sua trajetória profissional, sigam carreiras relacionadas ao cuidado. É evidente que há várias mulheres que se identificam com isso, mas o problema se dá quando a gente tem uma série de barreiras institucionais que vão levando mulheres a essas posições. A iniciativa que a gente traz aqui, Elas no Orçamento, lança a luz sobre isso. Olha só, existem mulheres que se dedicam a áreas consideradas duras, né? De planejamento, de orçamento, execução dos recursos do Estado. E essas mulheres, elas têm competência profissional, têm competência acadêmica, trazem novos olhares para a administração pública e esses olhares devem ser considerados na tomada de decisão. Então, basicamente é isso, mostrar que sim, há barreiras e elas são as barreiras que impedem as mulheres, primeiro, de subir na hierarquia e, ao mesmo tempo, de transitar por diferentes áreas do conhecimento, inclusive no âmbito das finanças públicas, não é? Que tipo de barreiras seriam essas, por exemplo? Por exemplo, a literatura na área de mercado de trabalho mostra que mulheres ali na faixa dos 30, 40 anos, elas deixam de progredir na carreira, ou progridem com menos velocidade. Normalmente está associado à maternidade. Então, basicamente, quando a gente é entrevistado, perguntam assim, então, você tem filhos? Como que você vai fazer com eles para assumir um cargo de comando? Essa é uma pergunta que não é feita para homens, né? Então, não é? Os homens não respondem nunca esse tipo de pergunta. Então, um pouco dessas barreiras que a gente está falando, né? Sobre os vieses inconscientes que estão colocados para a ascensão profissional de mulheres e para a ocupação em diferentes posições no mercado de trabalho. Como Clara mencionou no início, há um comportamento esperado da mulher. A mulher, ela é bem, digamos assim, é aceito com naturalidade uma secretária de educação, de assistência social,
eventualmente uma secretária de saúde, uma médica, uma enfermeira, que, como Clara mencionou, são áreas relacionadas ao cuidado em que as competências femininas são tradicionalmente reconhecidas e, digamos assim, aceitas. Entretanto, existem áreas em que competências necessárias ao cargo, quando observadas numa mulher, trazem uma série de preconceitos, de rótulos até. É aquela velha história: o homem é firme, a mulher é arrogante, o homem é seguro, a mulher é exibida, né? Então, existem rótulos relacionados e existem posições também que são posições que exigem, Dani, posturas muito firmes. A área de orçamento é assim, é muito normatizada, não há para onde você correr, não há discricionariedade na decisão. A área tributária também não. A área tributária, a função do secretário é seguir a lei, qualquer coisa além, a mais ou a menos, e é imputada a responsabilidade, claro. Então, não há margem para, às vezes, o jeito, o cuidado, a postura que se espera da mulher, até mesmo de subserviência. Nós estamos submetidas à lei, é ela que impera. Então, é difícil, em alguns momentos, se deparar com uma mulher nessa posição. Homens e mulheres, viu, Clara? Eu não sei se você repara isso. Mulheres também, às vezes, têm dificuldade. Eu percebo uma situação meio ambígua, sabe, Dani, quando eu estou lidando com equipes. Eu percebo uma situação de grupos de mulheres que se inspiram muito e acabam entendendo que elas também podem se colocar nesse lugar. Eu percebo mulheres que trabalham comigo desde sempre, elas, grande parte, têm uma mudança assim, radical na sua carreira, ou às vezes até no aspecto, na postura, porque percebem que há um lugar de posição para a mulher também. Agora, existe também um grupo que estranha um pouco essa posição, porque sempre se relacionou com homens. Então, sempre manteve uma relação de homem e mulher, de diálogo nesse sentido e etc. Então, quando também uma mulher que também é mãe, que também enfrenta as questões domésticas, também faz supermercado, também faz, né, tem que ir à farmácia, cuidar de filho doente, isso mistura um pouco na cabeça das pessoas, né? Não, mas espera aí, essa posição não é uma posição de liderança. Como pode ser? Né? Então, é muito interessante isso, assim, é interessante refletir sobre esses aspectos. Certeza. E, Giovana, você faz parte do projeto Elas no Orçamento, né? Como é que você se sente fazendo parte dessa comunidade? Você acredita que, como você falou, né, outras mulheres se espelhem no seu exemplo, e você falando mais sobre isso, você vai conseguir atrair mais mulheres para o projeto? O que o projeto agrega à sua vida profissional, ao seu dia a dia? Então, na verdade, quando a Clara, que idealizou o projeto, com duas outras lideranças nessa área de finanças e orçamento, e me convidou para apoiar na divulgação e etc., eu me senti muito honrada, porque eu até falei, Clara, eu é que me inspiro em vocês, vocês é que são as feras. Então, eu acho que no aspecto da identidade feminina, o que a gente deve buscar, Dani, é um mútuo apoio. Todos temos alguma coisa para trazer e colocar na mesa. E entendo que é um dever daqueles ou daquelas que, por alguma trajetória de vida pessoal, tem alcançado alguma posição em que pode, sim, aplicar os seus valores com relação a gênero, a raça, os seus valores em relação à orientação sexual, isso deve ser incorporado à gestão. Reparem, a gestão ela não é neutra. A despeito de termos que, na implementação da lei, da política tributária,
da política fiscal, da contabilidade pública, seguir estritamente a norma, a forma de fazer isso, ou seja, como você vai montar a equipe, como você vai se comunicar com o cidadão, como que você vai tratar as questões do ponto de vista pessoal, isso sim há uma margem de discricionariedade. E nesse aspecto eu entendo que nós mulheres, e aí não há um corte somente de gênero. Quando nós nos identificamos como algum tipo de minoria que, por uma razão histórica, não ocupa o espaço que deveria ser a ele reservado na sociedade, eu entendo que não há um corte somente, não há um corte só de gênero. Há o corte, sim, da raça. Eu me sinto também compelida a trabalhar pela diversidade racial, apesar de ser branca. Mesma coisa, apesar de ser hétero, eu me sinto na responsabilidade de incorporar as questões de tolerância no ambiente de trabalho, tolerância religiosa, tolerância em relação à orientação sexual. Então, eu entendo que há uma possibilidade de ampliar a diversidade na implementação da política, quando a gente traz um olhar identitário. Com certeza. Vocês já fizeram um levantamento de quantas mulheres hoje atuam na área orçamentária e financeira do Brasil? Veja, há aproximadamente cerca de 30% de mulheres que ocupam cargos de auditoras, de analistas, nas diferentes secretarias, né, de planejamento, de orçamento, de finanças públicas, de patrimônio, tributária, áreas correlatas, né? Grosso modo, esse é o número, né? Só que o número de mulheres que ocupa posições de comando nesse tipo de órgão não alcança 30%. Então, esses vieses que Giovana traz para aqui para a roda, eles costumam afetar a ascensão de mulheres e de outros grupos na administração pública, né? Então, quando a gente fala de mulheres negras, por exemplo, eu posso dizer que eu sou quase um unicórnio, porque existem poucas mulheres negras em posições, né, capazes de atuar nesses, habilitadas para atuar nesse espaço, né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que eu diria é o seguinte, que Giovana também trouxe. O setor público, em relação à administração privada, ele está um pouco atrasado, vamos chamar assim, em relação à incorporação das demandas de diversidade, né, no seu exercício, no exercício das funções públicas. Então, a gente ainda tem uma dificuldade na composição das equipes, uma dificuldade de falar com o cidadão considerando essas especificidades nas equipes, né? Então, o setor público, ele pode avançar nessas questões. E aí, elas no orçamento, lança luz sobre isso, sobre a necessidade do setor público se atualizar em relação a essas questões. Hoje, a gente tem ações afirmativas, principalmente votadas para a população negra, né? Então, no Poder Público Federal, a gente tem uma lei de cotas. Em várias unidades da federação, a gente também tem lei de cotas para absorver a população negra, mas a gente ainda está muito atrasado em relação às mulheres e em relação à população LGBTQIA+, né? Então, é possível incorporar essas populações e, como Giovana trouxe também, aproveitar o olhar dessas populações na execução de políticas públicas. Por quê? Porque como essas pessoas historicamente estiveram de fora dos processos decisórios, elas desenvolveram uma habilidade muito interessante, que é a habilidade da observação, né? A observação de como os processos decisórios acontecem. E acho que isso pode ser incorporado para a eficiência, né? A eficácia da administração pública. Então, se tem um componente que a gente pode fazer avançar nos próximos anos, é absorver toda a diversidade da população no serviço público, né? Permitindo que o direito ao trabalho ele seja plenamente exercido e que nós tenhamos a capacidade, né, de nos tornarmos sociedades mais prósperas
justamente considerando toda essa diversidade, né? Eu gosto muito de um conceito que a gente chama de interseccionalidade, né? Então, de incorporar esses cruzamentos que a gente tem, né? Deficiência, orientação sexual, gênero, para a administração pública. Eu acho que isso pode torná-la muito mais aderente às necessidades da população. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente, como vocês falaram, a gente tem uma dívida histórica que a gente vai levar ainda muitos anos para sanar, mas eu acredito que seja por meio de iniciativas como essa, lançando luz a essa necessidade iminente de trazer mais mulheres, mulheres negras, LGBT, QIA+, deficientes. Então, você assim, quando você vai aumentando o grau de inclusão, você imagina uma mulher negra, homossexual, deficiente. Essa mulher, ela praticamente não tem chances no mercado de trabalho. Isso e a gente acha que não existem mulheres assim. Existem muitas, diversas. E a gente precisa realmente lançar luz para essas mulheres. Assim, você tem todo o direito. O direito, como eu tenho, como a Giovana tem, como a Clara tem e alcançou, né? Então a gente precisa realmente dar esperança para essas mulheres, dizendo que elas têm sim chance e elas não são menos capazes do que qualquer uma outra, né? E o mercado precisa enxergar isso também. Vocês se inspiraram num projeto chamado Sim, Elas Existem, criado por mulheres da área de energia, né? Então, as mulheres desses setores mais duros, como disse a Giovana, estão se unindo justamente para dizer, olha, nós existimos e fazemos a diferença aonde nós atuamos, né? Vocês acreditam que se o contingente feminino nesses setores fosse maior, nós teríamos um Brasil mais justo e mais próspero? Eu acredito que sim. Eu acredito que quanto mais próximo da sociedade, melhor a leitura do que o Estado pode fazer. Antigamente, a gente tinha no Brasil aquela história do tecnocrata. Vocês lembram dos tecnocratas? Que eram aqueles caras que ficavam ali isolados nos grandes escritórios em Brasília, naqueles ministérios. E eles sabiam tudo porque eles tinham os dados e eles tinham estudado no exterior, nas melhores escolas. Então, eles é que sabiam que era bom para o Brasil. Essa visão ela é totalmente ultrapassada na minha avaliação. Hoje, o cidadão, a cidadã, ele consegue, por meio das informações, por meio de sua vivência, de sua educação, entender quais são as prioridades da vida deles. E nós temos, como gestores públicos, o dever de escutar a todos. E aí, Clara falou muito bem, o dever da observação. Daquele que esteve de fora da eleição até agora, consegue ouvir e perceber, porque toca num lugar que quem não vivenciou, quem não esteve naquele lugar, não entenderá nunca. Então, o que viabiliza o diálogo também é a vivência retrospectiva de todos esses atores. Então, quando você tem uma tomada de decisão, e isso foi interessante, aqui em Salvador, por exemplo, a equipe que nós montamos, e grande parte foi decorrente de headhunters. A gente tem hoje equipes de headhunters para o setor público, e eu pedi apoio para esses headhunters para montar a equipe aqui em Salvador da Cefaz. E hoje nós temos mulheres negras, homossexuais, negros, todos, homens brancos, cis, que montam a equipe dirigente hoje da Secretaria de Fazenda de Salvador. Isso foi uma coisa pensada? Não. Eu só peguei os melhores que apareceram em cada área, deixando de lado qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de restrição que se pudesse colocar. Então, eu tenho certeza que se a gente se libertar, Dani, dos preconceitos, dos julgamentos, dos rótulos, certamente a administração pública brasileira seria muito mais eficiente.
tenho dúvida, não tenho dúvida. E como eu falei lá no início, né? E também é uma coisa cultural da escolha da profissão. Eu acho que essa é uma coisa que a gente devia falar sempre para ser um discurso para a sociedade como um todo, né? Como você falou, eu posso ter uma médica, eu posso ter uma professora à frente da Secretaria de Educação. E se você tiver um professor, um médico, não vai causar estranheza. O que causa estranheza é uma mulher ministra da Economia, uma mulher secretária de Infraestrutura, porque ela acredita que não vai conseguir o respeito dos homens que ali trabalham, né? E se você tiver um secretário de Infraestrutura, um secretário de ministro da Economia, ele não vai ser respeitado pelas mulheres? Vai sim. Então, a gente precisa trabalhar isso na sociedade. A sociedade precisa mudar, fazer o mindset, entender que todas as profissões são acessíveis a todos, independente do gênero, independente da raça, da classe social. A gente precisa de representatividade em tudo. Uma coisa que eu acho fantástica é na Alemanha que a grande quantidade de professores do jardim de infância é masculina. O kindergarten, na Alemanha. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Você colocar um homem como professor de jardim de infância. Por que não? Por que não colocar um pedagogo? Por que não colocar um homem para ensinar crianças? O que ele tem de diferente? Um homem não pode ter a sensibilidade ideal para lidar com uma criança? Assim como também nós temos mulheres que não têm essa sensibilidade. Então, é uma questão do ser humano, sabe? A gente tem que parar de dividir as pessoas, classificar as pessoas por gênero, por classe social, por raça. Nós somos todos seres humanos, pensantes, e podemos fazer a diferença na sociedade, e a gente está aqui para falar isso, de pessoas, né? Isso aqui que nós somos é simplesmente uma capa que se apresenta para a sociedade, né? Mas o que importa é o que a gente pensa, é o que a gente é. Né, isso, vocês não acham que a sociedade precisa iniciar um movimento, mudar o comportamento para que a gente já coloque essas mulheres ou os homens em lugares que normalmente eles não ocupariam? Eu gostei muito dessa sua visão, viu? Eu vou te dizer, Dani, grande parte dos espaços também decorrem da mudança da postura do homem. Na verdade, aquele que tem uma posição hegemônica na sociedade, seja o homem, ou a pessoa branca, ou o heterossexual, esse tem um dever também na inclusão. Eu acho muito importante você trazer esse aspecto da mudança da sociedade, porque, sendo e fazendo os reconhecimentos aqui, grande parte do espaço e do que eu pude realizar até hoje decorreu da compreensão de homens e da valorização de homens em relação ao trabalho, ao compromisso, à competência, independentemente do background, de ser mulher, de ser mãe, de ter filho, de ser casada, de ter suas obrigações. Então, isso é importante. Para que as mulheres também ocupem esses espaços, é fundamental que os homens reconheçam e abram esses espaços também. E eu devo realmente reconhecer que muito da minha trajetória se deve a homens que tiveram essa sensibilidade, esse olhar para a questão da mulher em situação de igualdade de acordo com o seu background de competências. Eu queria acrescentar uma coisa. As Nações Unidas têm feito uma ação que chama He for She, em inglês, ou seria ele por ela, ou eles por elas, que é muito importante e que endereça esse aspecto levantado por Giovana, né? A gente está falando de mais mulheres ocuparem posições de comando na sociedade, mas essa abertura, ela se dá exatamente por isso, porque há uma série de homens que são aliados, conscientes do seu papel na promoção da igualdade e que abrem portas para as mulheres por meio de políticas, mentoria, né, a capacidade de observar talentos, de impulsionar trajetórias. Então,
essa mudança ela está acontecendo. Elas no orçamento vêm para amplificar essa mudança. Nós temos mulheres na composição dessa lista pública que a gente está consolidando, né, para que oferecer à sociedade mulheres competentes que possam ocupar posições de poder. Nós temos mulheres de todo o Brasil. A gente tem realmente mulheres do Rio Grande do Sul se inscrevendo, mulheres de Alagoas. A secretária de Planejamento de Alagoas, por exemplo, se ofereceu para ser nossa madrinha também. Então, a gente está muito feliz com isso. E várias outras mulheres têm se inscrito da região centro-oeste, da região norte. Então, com isso, com essa iniciativa, a gente quer, basicamente, propiciar a democratização mesmo do Estado brasileiro e do debate sobre finanças públicas, né? A nossa Constituição, ela fala em que nós queremos, né, traz a sinalização para a construção de uma sociedade mais justa, sem discriminação né, por nenhum aspecto, por raça, por cor, por gênero, né, por sexo. Então, basicamente, o que a gente faz com iniciativa como essa é concretizar um mandamento constitucional, né, permitir que isso seja efetivado, e envolver pessoas de diferentes lugares nessa iniciativa. Então, não por acaso, homens também podem indicar mulheres na nossa lista, isso não está vedado, de modo algum. E eu queria ponderar uma coisa aqui. Por que a gente trabalha com a noção de indicação? Porque as mulheres, por conta desses vieses que a gente tem falado aqui ao longo do programa, as mulheres tendem a ser muito duras consigo mesmas. Elas tendem a não observar as próprias competências e as potencialidades. A Alicia Klein, que é uma das mulheres com a qual eu tive curso de liderança, trouxe uma bibliografia que fala assim: as mulheres só se colocam para determinadas vagas se elas cumprem 100% das competências exigidas, enquanto homens só com 80% eles já estão se colocando. Então, a gente precisa também, né, lançar a sementinha nas mulheres para dizer assim, sim, além de existirmos, nós podemos contribuir muito. Então, é disso que se trata, né, de chamar a sociedade, de chamar homens e mulheres para a construção de uma sociedade mais justa, que tenha aderência com as demandas sociais. Né? A gente quer uma sociedade próspera. Nisso que a gente está trabalhando. E uma coisa que eu sempre comento, que eu fico impressionada com a autoestima masculina, né? É incrível como a autoestima dos homens, ela é lá em cima, enquanto que a nossa, a gente faz 1 milhão de cursos, estuda em Harvard, fala 3 idiomas, e a gente ainda se questiona, meu Deus, será que eu vou ser chamada pelo menos para uma entrevista? Olha para o teu currículo, olha para você, que mulher fantástica. Da minha dica? Hã? Dá tempo. Eu tenho uma dica quando você se coloca nessa posição, que eu falo para todas as minhas colegas. Quando acontecer, porque a mulher tem muito a síndrome da impostora, né? Será que eu estou pronta? Será que é o caso? Será que isso é caminho? Então, qual que é o meu exercício? Eu paro na frente do espelho e me imagino um homem. Se eu fosse um homem, estivesse aqui de terno, gravata, com a idade que eu tenho, com a minha formação acadêmica, com a minha experiência profissional, eu ia estar fazendo esse questionamento? Eu ia estar com essa dúvida? Aí você se responde, entendeu? Porque grande parte disso, dessa síndrome de impostora, decorre, sim, desse inconsciente em relação ao papel feminino. Então, eu sempre dou essa dica. Quando alguém está falando, olha, você está com dúvida? Você olha no espelho. Imagina que você fosse exatamente o que você é, mas tivesse de terno e gravata e fosse um homem. As pessoas não vão estar te falando isso. Não, nunca. Você ia estar falando isso de você? Eu tenho sempre essa dica. Nossa, e é maravilhosa. Realmente, se todas nós fizéssemos esse exercício, não é? A gente ia se sentir muito melhor e, inclusive, superior,
Há algumas pessoas que nós conhecemos, né? Clara, você foi nomeada uma das afrodescendentes mais influentes do mundo pela ONU. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei passada. Eu falei, eu não tenho roupa para entrevistar a Clara. Eu achei muito fantástico isso. E a sua missão, né, uma das suas missões é fazer com que os recursos públicos sejam destinados a programas de redução das desigualdades de raça e de gênero. Que êxito você tem conseguido, uma vez que essa pauta não tem sido uma prioridade nesse governo? Vamos lá. Basicamente é o seguinte: quando a gente trata dos recursos públicos, principalmente direcionados para as políticas sociais no Brasil, eles atingem principalmente a população de mulheres e atingem principalmente a população negra, né? Então, quando a gente, por exemplo, está pensando nas políticas de transferência de renda, nas políticas de educação, nas políticas de saúde, agora, o fato desses recursos serem direcionados para essas populações não significa necessariamente que ele está sendo bem gasto, né? Que então, tem uma série de aperfeiçoamentos que podem ser feitos e tudo mais. Então, o que eu tenho me engajado como profissional da área de orçamento em avaliações de políticas públicas que ofereçam um repertório de inovação para a União, para estados e municípios, que façam com que esses recursos eles sejam aplicados da melhor forma possível, não é? Então, como profissional, eu tenho me engajado nisso. Agora, minha atuação se resume a isso? Não. Felizmente, o fato de ter me engajado em outras redes me permite que eu tenha uma capacidade de ajudar no aperfeiçoamento desses processos, no qual eu tenho me orgulhado. Então, por exemplo, eu participei há pouco tempo de um programa de aceleração de competências profissionais que em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco. Esse programa, ele me permitiu melhorar minha escuta de várias mulheres, né, ao redor do país, justamente me trouxe um repertório, né, de sugestões para a política pública que é muito melhor do que se eu não tivesse participado, né? Então, e também ter participado dessa ação das Nações Unidas voltada para as pessoas de ascendência africana me permite entender que há questões que são enfrentadas pelo Brasil que também são enfrentadas em outros lugares do mundo, né? Então, a gente tem uma dificuldade com o direito à educação que precisa ser endereçada, a gente tem uma dificuldade com doenças que são específicas das populações negras e que precisa ser endereçada, né? Ao mesmo tempo, também permite entender que avanços o Brasil possui que outros países não possuem. Então, por exemplo, tem uma coisa muito legal que o Brasil faz, mas que às vezes a gente dá pouca ênfase, que é a produção de dados por raça-cor. A gente só sabe que a gente tem desigualdades raciais que são profundas porque esses dados são produzidos. A gente só sabe que a gente precisa avançar muito na área de gênero porque o IBGE está articulado, né, com as Nações Unidas, lá no objetivo 5 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem a ver com a igualdade de gênero. A gente só sabe porque tem técnicos do IBGE engajados nisso. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem muito o que fazer, a gente também tem um corpo técnico de profissionais que está engajado para essas desigualdades serem reduzidas, né? Então, eu vejo que é o seguinte, que é uma grande oportunidade, né, da gente aproveitar a nossa experiência institucional de técnicos de estados, municípios, da União, para conseguir aperfeiçoar a atuação estatal, né? Eu acho que a gente tem muito a aproveitar dessas competências acumuladas, né? E é um pouco isso, assim, uma vez eu fui perguntada sobre esse reconhecimento, né? E aí eu respondi assim, então, a síndrome de impostora bateu também, porque eu não acreditava que pelo fato de ter participado de políticas de promoção da igualdade racial e o fato de ser uma servidora pública pudesse me habilitar a esse tipo de reconhecimento.
Tanto que quando eu recebi, eu fiquei assim, gente, o que eu faço com isso? Eu pensei em ficar calada. Só para vocês terem uma ideia de como a síndrome pode afetar a gente em diferentes situações. Incrível, né? Às vezes você faz um trabalho fantástico e por que você não pode ser reconhecida pela ONU, né, gente? Aí a gente fala, nossa, eu recebo, será que é para mim? É para mim mesmo esse reconhecimento? Não é para outra pessoa, não. A gente faz esse questionamento incrível. Mas é bem isso mesmo. Agora eu recebo assim, meu Deus, o que eu faço com isso agora? Ai, meu Deus, se eu mostrar, eu vou ser exibida. Eu vou mentida. Não, deixa eu esconder. Não, é impressionante. Pois é, como é que pode? Se você recebe um prêmio. Eu também, agora no final do mês, eu recebi um prêmio, que eu tenho um site voltado para a economia nordestina, né, o Investindo Por Aí. E eu recebi eu recebi um prêmio do Sebrae de Jornalismo, a gente se inscreveu como melhor matéria produzida, né, aqui no estado. Aí, quando eu ganhei, falei, gente, eu ganhei mesmo. É verdade esse bilhete? Sabe? Uma matéria fantástica, muito bem escrita, muito bem apurada, muito bem produzida. E por isso que a gente inscreveu no prêmio. Então, assim, por que não? Mas na hora que a gente recebe, a gente se questiona, né? É incrível uma coisa dessa. Mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho, nós estamos aqui caminhando, vocês criaram um projeto, e eu aqui também trazendo luz ao projeto para que outras pessoas conheçam e outras pessoas assistam, né, a entrevista e reflitam acerca do que a gente trouxe aqui, do que a gente discutiu. Então, assim, se cada pessoa dentro da sua área de atuação contribuir de alguma forma para que as desigualdades sejam mitigadas, a gente já está fazendo muito, né? Porque o todo é feito de vários pouquinhos de atuações pequenas, mas individuais, elas formam o todo e é esse todo que faz a diferença. Meninas, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Alagoas em Pauta. Foi um prazer imenso bater esse papo com vocês. Convido para que vocês retornem aqui ao Alagoas para contar novidades do projeto, metas que vocês atingiram, né? Resultados mesmo, porque é uma pauta que nos interessa, que aqui a TV Cidadã. Então, faz parte do escopo do projeto da TV também, trazer luz a essas iniciativas. Então, sempre que vocês quiserem, o espaço é de vocês. Muito obrigada, foi um prazer, estamos à disposição e firmes aí no propósito de unir mais mulheres pela sociedade, não por nós, mas por todos. Exatamente. Eu agradeço muito o convite, para mim é uma alegria. Meu avô é alagoano, de União dos Palmares, da Serra da Barriga, então também é um retorno para casa. E é um pouco isso, né, que Giovana acaba de falar. Nós estamos comprometidas com o avanço da igualdade no país. Essa é uma coisa que está resguardada na nossa Constituição, então a gente não está inventando roda nesse sentido, né? A gente está se propondo a fazer valer um mandamento constitucional que também está ancorado em acordos internacionais brasileiros, né? A OCDE, por exemplo, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que o Brasil está buscando fazer parte, né? Que pode, enfim, seria uma espécie de clube dos países mais ricos do mundo. Tem uma estratégia de gênero consolidada que rebate no orçamento público, e essa estratégia envolve a participação de mulheres no seu planejamento, na sua execução, no seu controle, né? na sua avaliação. Então, isso é uma iniciativa que também está alinhada com esse tipo de propósito, né? De concretizar direitos e de tornar a sociedade mais próspera. Então, a gente não está falando uma língua alienígena, né? A gente está falando de
consolidar os mandamentos constitucionais e consolidar direitos, né, para as mulheres, tendo em mente que isso faz bem para todo mundo, não é só para mulheres, faz bem para toda a sociedade. Está em busca de uma sociedade mais justa e igualitária, e isso vale para todos, para todas as áreas, né? Então, como eu falei também, áreas que são predominantemente femininas, por que não agregar o homem também a essas áreas, né? Se ele tem as habilidades necessárias, o preparo, a formação, por que não? Né? Então, essa discussão, ela é para igualdade de gênero, não apenas a inclusão das mulheres em determinadas áreas, mas também favorecer com que os homens também participem e sejam incluídos em áreas que normalmente eles não têm muita representatividade. Então, a gente está buscando isso, né, meninas? Igualdade e justiça para todos nós. Então, muito obrigada mais uma vez e sucesso!